Olá, leitores do Bahia Notícias. Começamos agora ao vivo no site e no Facebook o BN na tela dessa sexta-feira, dia 14 de junho. E o primeiro destaque do dia é que essa sexta-feira foi tomada por manifestações em todo o país contra a reforma da Previdência. Aqui em Salvador, os atos começaram às 6 da manhã, com o grupo que se reuniu na rótula do Abacaxi. Depois, o grupo foi caminhando até a Avenida ACM, onde os ânimos acabaram se exaltando um pouco. Um motorista que passava pelo local deixou seu veículo para brigar com o homem que estava participando do ato. Segundo o motorista, alguém encostou no seu carro. A polícia militar teve que intervir e separar as pessoas que estavam brigando, mas ninguém foi preso. Aqui em Salvador, os ônibus urbanos não rodaram ao longo de todo o dia, mas o metrô funcionou, já que a CCR conseguiu ontem uma liminar da Justiça para impedir que os metroviários participassem desse dia de greve geral. Manifestantes também participaram de atos em outros municípios da Bahia, como Feira de Santana, Teixeira de Freitas e Itamaraju. A Central Única dos Trabalhadores, que é uma das organizadoras desse dia de greve geral, estimou que cerca de 10 mil pessoas participaram só do ato esta manhã aqui em Salvador. Uma outra manifestação começou aqui na capital baiana, mas dessa vez no Campo Grande, por volta das 3 da tarde. A gente também acompanhou as manifestações por lá, inclusive teve gente fantasiada. Se você quiser saber mais detalhes, é só acessar o bahianoticias.com.br e acompanhar a cobertura completa que a gente fez da manifestação. O BN na tela dessa sexta traz ainda um destaque, mas de uma coisa que aconteceu ontem. Por volta das 7 horas da noite dessa quinta-feira, um ônibus que fazia a linha Mata Escura-Pituba caiu de uma via elevada ao lado do Shopping Bela Vista, aqui em Salvador, e tombou. 27 pessoas ficaram feridas, 4 delas em estado grave. Um homem teve o braço amputado e uma grávida estava entre os feridos. Todas as vítimas eram adultas e aquelas que tiveram ferimentos mais leves foram levadas para unidades de pronto atendimento. As que estavam em situação mais grave foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado e o Hospital Roberto Santos. Vou voltar aqui que eu acabei perdendo. Testemunhas apontaram que o motorista do ônibus estava em alta velocidade. A gente conversou hoje à tarde com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, que estava participando desse ato lá no Campo Grande contra a reforma da Previdência, e ele disse que o motorista retornou ao hospital hoje pela manhã com um quadro de dores e vômito, mas que seu estado de saúde é considerado estável. Hélio disse ainda que o motorista tinha 25 anos de experiência na profissão e negou que ele estava em alta velocidade. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o motorista tinha acabado de sair de um ponto de ônibus ali naquela região e o acidente aconteceu apenas 100 metros depois, o que impediria que ele estivesse em alta velocidade. A gente vai trazer mais atualizações desse caso assim que tiver alguma novidade. Se você quiser saber mais, é só acompanhar aqui no Bahia Notícias. E uma outra informação do dia é que o presidente Jair Bolsonaro demitiu o presidente dos Correios, o general Juarez Cunha, por causa de seu comportamento sindicalista. Segundo Bolsonaro, que conversou com jornalistas na manhã dessa sexta-feira, Cunha teve uma atitude sindicalista porque tirou fotos com deputados de esquerda e disse que não vai haver a privatização dos Correios, como sugeriu o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bolsonaro comentou ainda sobre a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal de criminalizar a homofobia e a transfobia. O julgamento foi encerrado ontem e terminou com um placar de 8 votos a 3 para que o crime de homofobia fosse incluído na lei de crimes de racismo. Para Bolsonaro, a decisão do STF foi completamente equivocada, porque vai aprofundar a luta de classes. Bolsonaro disse ainda que a determinação do STF pode prejudicar os homossexuais, porque os empregadores vão pensar 2 vezes antes de empregar uma pessoa homossexual.
Um outro destaque do dia é uma informação trazida pela repórter Jade Coelho, que descobriu que o número de casos suspeitos de dengue na Bahia aumentou 460% nos 5 primeiros meses deste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, em 2018, nos 5 primeiros meses, foram registrados 5.973 casos suspeitos de dengue em todo o estado. Nos 5 primeiros meses desse ano, o número passou de 33 mil casos suspeitos. Ainda de acordo com a CESAB, o número de casos aumentou em 327 municípios baianos. Lembrando que o estado tem 417, então foi a maioria. Nesse ano já foram confirmadas 14 mortes na Bahia em decorrência da dengue e outros 11 casos são investigados pela Secretaria Estadual de Saúde. E uma última informação que chegou agora há pouco, a Justiça Federal absolveu Adélio Bispo por causa da facada que ele deu no presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial do ano passado. O juiz Bruno Savino considerou que Adélio não poderia ser condenado pelo caso porque tem uma doença mental. O magistrado determinou que Adélio seja internado por tempo indeterminado e que daqui 3 anos faça uma nova perícia médica. Esses foram os destaques de hoje. Antes da gente ir para a última parte, que são os comentários que vocês fizeram ao longo da transmissão, a gente vai para a Agenda Cultural, que é com a Ian Menezes nessa sexta-feira. É com você, Ian. Olá você que acompanha o BN na tela, confira agora a agenda cultural deste final de semana e hoje eu vou começar com a programação do sábado. O cantor Daniel Vieira é a atração de mais uma edição do Arraiá do Horto, que vai acontecer no Bar de Passagem, localizado no Horto Florestal, a partir das 16 horas. Após a gravação do primeiro disco, o grupo Caras e Bocas vai se apresentar na Casa da Música, em Itapuã, em uma apresentação que vai ser das 15 às 17 horas. Já a banda Bailinho de Quinta vai apresentar a última edição do Forrozinho do Bailinho 2019 no Largo Teresa Batista, no Pelourinho, a partir das 19 horas. Em apresentação única vai acontecer o evento da Filarmônica Jovem de Boston na sala principal do Teatro Castro Alves, a partir das 20 horas. Já as drags Nininha Problemática e Mary Jane Beck se apresentam com o show Nininha e Mary na Comus Studio Bar, no Rio Vermelho, a partir das 20 horas. Já o projeto Conexões Sonoras vai trazer os cantores, a cantora paulista Mariana Aidar e o pernambucano Almério no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho, a partir das 20 horas. Já o tradicional Sábado Top, que acontece no Zen Salvador, no Rio Vermelho, vai contar com a apresentação da banda Gela Samba e da dupla sertaneja André e Mauro, a partir das 20 horas. Já no domingo vai acontecer o Arraiá do Beer, com Forró Trindade, Trio Embaçaê, além do cantor Edinho Caraíva e do DJ Roger Roll, do Trapiche Barnabé no Comércio, a partir das 15 horas. E o cantor Pedro Mariano desembarca em Salvador para a apresentação do show DNA no Teatro Castro Alves, a partir das 20 horas. Também no domingo acontece o tradicional Domingo no Zen, com a apresentação das bandas Gig Gueto e Esqueminha no Zen Salvador, no Rio Vermelho, a partir das 21 horas. E se você quiser curtir teatro neste final de semana, tenho 3 opções aqui para você. Vai estar em cartaz o evento da 14ª Balance Festival Nacional de Dança, a partir das 15 horas. Se você quer saber essas e outras notícias, acesse as colunas Cultura e Holofote. Olá, leitores! Voltamos agora com a última parte do nosso Bem na Tela, que são os comentários que vocês fizeram. O primeiro é de Genilson Carvalho, desejando a todos um bom final de semana. Messias Oliveira, boa noite, parabéns pelo belíssimo trabalho. Muito obrigada, Messias, a gente sempre tenta trazer o melhor trabalho para vocês. André Batiste, troquem um grevista por um desempregado, falando dos manifestantes dessa sexta-feira. O Sérgio Souza, boa noite, manda um abraço para Castro Alves. Então fica aí o registro para o Sérgio. O Jailton Oliveira Santos, oi, estou aqui em São Paulo. Quero saber se o governo vai fazer a ponte de Itaparica. Jailton, a gente fez recentemente uma matéria especial, na verdade uma sequência de matérias sobre a ponte Salvador-Itaparica.
O governo continua prometendo que a licitação para a obra sai ainda esse ano. Então, se a gente tiver mais informações, a gente traz para você. Mas pode procurar que a gente fez um especial fazem 10 anos que a Ponte Salvador-Itaparica foi anunciada pelo governo do estado. Na época, o governador da Bahia ainda era Jacques Wagner e o presidente era o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se você quiser saber mais informações, é só acessar o Bahia Notícia. Israel Sanz falando friozinho aqui em Retirolândia. Roque Matias também parabenizando pelas notícias. Paty Carreira, boa noite, sou soteropolitana e falo de Pernambuco. Beijos saudosos pra minha terra. Pernambuco, inclusive, que está recebendo bastante chuva nos últimos dias. Ivonete Alberto, Simões Filho ligado em você. Município pedindo socorro, educação, segurança, transporte, faltando tudo. Se você tiver alguma denúncia, Ivonete, específica sobre a situação de Simões Filho, é só encaminhar pra gente, que a gente apura e traz mais informações pra você, tá certo? O Roque Carlos pedindo um alô pra Jequié, aqui na Bahia. A Leila Santos, um abraço para o pessoal de Barreirinhas. Dalmir Caires, onde isso? Também, infelizmente, eu não sei a que você se refere. Sérgio Souza, abraços de Castro Alves. E a Rita de Cássia também acompanhando a gente e enviando boa noite dela. Gente, nós vamos ficando por aqui. Esses foram os principais destaques do dia. Mas se você quiser continuar muito bem informado sobre tudo o que acontece em Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo, é só acessar o bahianoticias.com.br. E a gente volta com o BN na tela na segunda-feira, às 6 da tarde, com mais informações para vocês. Até lá e um bom fim de semana a todos.